Boa noite, senhoras e senhores. Quem fala com vocês é o Rogério da IT Master Cloud. Bom, vamos dar sequência na nossa série de vídeos e hoje eu vou estar mostrando para vocês um dos primeiros tópicos que a gente vai trabalhar, é o tópico 101.1 do nosso curso de LPI, onde vai falar a respeito de determinar a parte de definir e determinar a parte de configuração de hardware. Nós vamos ver aqui algumas ferramentas que serão utilizadas com esse propósito. Esse tópico específico ele tem peso 2 na prova de certificação e os candidatos eles devem ser capazes de determinar a configuração de hardware do sistema. Então, os principais itens que são abordados aqui é você conhecer, por exemplo, dispositivos USBs, você conhecer dispositivos PCI, conhecer como lidar com a ferramenta que manipula os dispositivos USB, saber o conceito em si do SysFS, que é os sistemas de arquivos, né? De UDEV, DBus. Então, esses são os itens que são mais cobrados dentro desse tópico específico. E também nós vamos ver alguns diretórios para que eles servem. Então aqui eu já estou já no terminal já. Estou utilizando aqui uma distro do CentOS e nós vamos começar a trabalhar com essa distro, ok? Bom, a estrutura, você vai ver que as estruturas dos sistemas em Linux elas são padrões. Se eu entrar aqui ó, dentro do raiz, que é o nosso barra, essa estrutura de diretórios que você vê aqui, ó, ela faz parte, nós chamamos de FHS, que é o File System Hierarchy Standard. E dentro dessa estrutura nós temos alguns diretórios aqui que são considerados como sendo diretórios virtuais. Entre eles nós temos o diretório /proc e temos também o diretório sys. Eles são considerados virtuais porque todas as vezes que você desliga a sua máquina, esse conteúdo ele é perdido. E ele é dinâmico, a mudança do conteúdo que, que fica dentro desses diretórios. Porque ele é armazenado dentro de memória. Então, naturalmente, quando você desliga a sua máquina, todo o conteúdo de memória, certo? Você perde ele. Ok? Então, o que você vê aqui agora, ó, cd/proc, o que você está vendo dentro de /proc aqui agora, são informações que fazem referência a processos. Cada um desses diretórios aqui ó, é um processo que está em execução. O processo é uma tarefa. Ok? Depois a gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso aí. Então, por exemplo, processo de número 1. Olha o tanto de itens que tem. Processo de número 2. Vamos ver se tem ele. Ó, tem. Ó, vou dar um cat aqui, ó, nesse cmd-line. Não tem nada. Vamos ver mounts. Só para ver se ele tem alguma coisa. Então tem alguns itens de montagem aqui. E se a gente for pegando aqui, você vai ver que cada um desses números que você pode ver é um processo que está em execução. Okay? Se o processo termina, naturalmente, de forma dinâmica, esse diretório aqui ele deixa de existir. Além de processos, aqui dentro temos também algumas informações que fazem referência a kernel, temos algumas configurações do kernel. Então, se eu pegar, por exemplo, ó, devices, dar um cat no devices, esse arquivo do devices ele mostra os dispositivos. CPU info, aqui mostra informações referentes à CPU. Main info, mostra informações relacionadas à memória. Então, tem alguns comandos que trazem uma compilação melhor disso aí. Tem ferramentas que são usadas para monitoração que ele extrai informações desses arquivos lá. Uptime, Zone Info. Então nós temos uma grande gama aí, certo, de informações aqui dentro. Além de você ter essas informações de sistemas, disk-stats, DMA, uma série de outros itens, o MD-stat. Temos um diretório aqui, ó, chamado net. Aí, ó, nesse diretório chamado net, que representa mais a parte de network mesmo, /procnet, você tem aqui, ó, protocols, olha lá,
fazem referência a protocolos que estamos utilizando. O que mais que nós temos? IP, tabela de endereçamento IP, tabelinha ARP, que armazena endereçamento físico da sua placa de rede, TCP, olha lá, informações a respeito do protocolo TCP. Então, tudo isso aqui que você tem são informações que o sistema está utilizando constantemente, ok? E, querendo ou não, são informações essenciais para o sistema. Tanto a questão performática, por exemplo, do sistema, muitas vezes parâmetros que você altera aqui, você vai ver desempenhos diferentes, como também extração de informação. Então, se por acaso perguntar para você o que fica dentro de /proc, naturalmente o próprio nome está dizendo que são processos. Mas além de processos, você tem informações gerais correspondentes aos sistemas, informações de kernel, certo? Informações de disco, informações de memória, informações de CPU, certo? E vários outros tipos de informações ficam ali dentro. Ok? Além disso, nós temos também o diretório sys. Esse aqui também é um diretório virtual, mais voltados para o sistema mesmo, e você pode ver que tem uma subdivisão de diretórios, onde você tem devices. Então temos os dispositivos aqui, ó, que ele já carregou ele, ó, dispositivos PCI, por exemplo. Temos aqui alguns dispositivos, lá, alguns eventos, se bem que esse aqui não trouxe nada. Mas assim como você teve o diretório /proc, você tem o diretório sys, que trata mais a questão, por exemplo, de sistema. Olha lá, FS. O FS é de File System. É o que faz referência ao sistema de arquivos. Então, se você... estou navegando aqui, ó, sys, FS, xt4, SDA1, que é o meu disco rígido. Então, eu já tenho aqui informações gerais que fazem referência ao meu disco rígido. Olha o tanto, ó, inode Go. Olha lá. Life, write bytes. Inode read. Blocks. Session write. Tá vendo? Então, muitas informações do seu sistema que elas são abstraídas através desses arquivos aí. Ok? Cada arquivo tem um nome que faz referência muitas vezes ao hardware que ela está fazendo a especificação. O dev é de dispositivos, devices. Cada dispositivo existe um arquivo especial que faz referência àquele dispositivo. Se eu listar, por exemplo, aqui os arquivos SD, por exemplo, SDA faz referência ao disco. Então, eu poderia listar outros arquivos aqui, por exemplo, ó, main faz referência à memória, ok? Então, terminais, PST, ó, os PTS, ou então os TTY, TTY, são os terminais. Então, esses dispositivos eles são fundamentais, porque funciona assim, ó. O seu disco rígido, vamos pegar ele como exemplo, ele é representado através de um dispositivo. Por exemplo, SDA. Ó, SDA. Quando você monta esse dispositivo, certo? Você está fazendo referência àquela área do disco específica. Então, ele usa esse dispositivo, certo, para associar o dispositivo a um determinado diretório que seria o ponto de acesso. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, para mouse, vai acontecer para memória, vai acontecer para impressoras e vai acontecer para diversos outros itens. Então, o sistema precisa de um item, de um arquivo que representa aquele dispositivo, seja um pendrive, um cartão de memória, qualquer outro item que você for estar utilizando. São dispositivos que cada um recebe um nome, que geralmente é padrão, certo? Depende do dispositivo, que vai fazer a representação dele, ok? Bom, além disso aí, nós conseguimos, aqui eu falei a respeito de 3 diretórios para vocês que são importantes, eu vou falar um pouquinho agora a respeito de alguns comandinhos aí, ok? Eu vou mostrar para que serve eles. Existe um comando chamado ls USB. Esse comando ls USB, ele representa para você os seus dispositivos USB. Quando você passa ls USB, ele falou para você, ó, tem 2 dispositivos USB, certo? Que ele reconheceu. Se eu colocar, por exemplo, -vvv,
3 vezes aqui, ó, ele consegue extrair para você uma quantidade maior de informações. Talvez você fale assim, mas para que eu vou utilizar essas informações? Nesse momento inicial, talvez ela não seja tão importante, mas pode ser que você precise de um determinado parâmetro quando você for estar usando. Oi!